sacrifício em nome do amor. Você tem sido um bom menino. Chegue mais perto de mim. Eu queria lhe dar como prêmio o que você mais desejar. Diga, você quer ser frade como o Frei Bernardo, como o Frei Donato e o Frei Superior? Ou prefere que o Manuel fique com você? Só quero ver a minha mãe. E a sua também, depois. E você quer vê-las agora? Agora. Então você terá que dormir. Mas eu não tenho sono. Venha. Eu lhe darei sono. Tá bem. Dorme, Marcelino. Dorme. Você vai ver sua mãe. Dorme. Tempo de Deus, vitória de Deus. Hoje, depois de muito tempo, eu volto.
Apesar de constar no pequeno histórico mencionado no livro Necrológio da província claretiana brasileira, que o menino tenha nascido em Santa Rita de Caldas, diocese de Pouso Alegre, Minas Gerais, aos 17 de junho de 1941, Benedito de Melo, irmão gêmeo de José Júlio de Melo Neto, nasceu no bairro Tamanduá, pertencente ao município de Ipuiúna, Minas Gerais, segundo o relato da própria família. Sua irmã Maria Rita, a terceira e a mais velha dentre as mulheres, ainda relembra que o seu parto não fora nada fácil para sua mãe. Segundo ela, que soube do sofrido episódio nos anos a seguir, Benedito teria nascido depois de um certo tempo após o seu irmão gêmeo José ter nascido. José teria nascido por volta das 19 horas e Benedito atrasou demais, nascendo por volta das 3 horas da manhã do dia seguinte. Esse fato quase levou à morte sua mãe, que até então não sabia que esperava por gêmeos. Segundo o filho do senhor Eduardo Oswaldo de Melo e senhora Josefina Aparecida Vilhena, piedosos católicos mineiros que incutiram o temor de Deus e os princípios cristãos em seu filho desde pequeno, ainda jovenzinho entrou para a congregação dos missionários filhos do Imaculado Coração de Maria, os claretianos, no seminário menor de Pouso Alegre. Aí, após ter feito seus estudos de latinidade, partiu para o ano de provação, o Santo Noviciado em 1957. Um ano depois, Benedito emitiu seus votos temporais em 15 de agosto de 1958, votos estes que foram sendo renovados anualmente até chegar o dia de sua profissão perpétua. Logo a seguir chegaram os ministérios, até por fim receber o primeiro grau do sacerdócio, o diaconato. Por todo esse período, de acordo com sua formação, Benedito de Melo passou pelas diversas cidades brasileiras, entre elas Rio Claro, Guarulhos, Curitiba e Rio de Janeiro. Devido à sua grande inteligência, foi o escolhido para ir a Roma, terminar os seus estudos e se doutorar, para poder melhor servir assim a sua província de origem, a província do Brasil Central. Mas, infelizmente, apesar de ter ido para Roma, a volta acabou não acontecendo. El Naveto deve assinalar de luto algumas de suas páginas. Páginas essas que a direção não queria nunca ver inseridas em sua folha paroquial, mas que, diante do inelutável e trágico acontecimento, de bom grado, consagra a memória de um jovem e uma preciosa vítima de nossas montanhas, o diácono Benedito de Melo, hóspede do seminário claretiano de Lierre. Às primeiras luzes da manhã do dia 8 de julho de 1965, 7 clérigos do Colégio Internacional Claretiano de Roma, atualmente em férias no seminário de Lierre, recolhiam-se em torno do altar de sua capela. Um deles, já diácono, subindo os 2 degraus da capela e abrindo o tabernáculo, distribuía aos companheiros a Sagrada Comunhão, logo depois dando-se também a si mesmo o pão dos fartos. Era o senhor Benedito de Melo, no exercício mais elevado de suas funções diaconais. Pouco depois, guiados ainda pelo senhor Melo, que naquele dia empreendia sua 7ª escalada ao Pico Grigno, perdiam-se no verdejante bosque situado em cima da cidade de Lierre.
Com passos rápidos e impelidos pela sua juventude e pelo ar fresco da manhã, logo atingiram as primeiras alturas. O tempo não estava prometedor. A prudência os teria aconselhado a deixar para um outro dia a subida ao Grigno. Mas um grupo de pastores encontrado no caminho lhes assegurou que tivera um dia esplêndido sobre o Grigno no dia anterior. Porém, o tempo, se mais belo que fora desfrutado por eles no dia anterior, obstinou-se a tornar-se mau, e depois de algumas horas de caminhada, piorou de uma vez. Entretanto, uma vez que já não estavam tão longe de um refúgio chamado Refúgio Biete, prosseguiram a subida sem receio. Um do grupo começou a manifestar um cansaço, um mal-estar que, apesar de ter sido prontamente superado, acabou sendo o primeiro sinal de alarme para os jovens excursionistas que em grupo tinham atingido aquele primeiro local. Mas, infelizmente, o refúgio estava fechado. Ignoravam que a chave poderia estar sobre o parapeito da janela. Continuaram em frente com duas esperanças: de que o mal-estar daquele jovem não se tornasse a repetir e de que, não obstante o tempo que a essa altura já havia piorado muito, pudessem chegar logo a um outro refúgio chamado Refúgio Brioche, a fim de lá encontrarem abrigo para a tormenta ameaçadora que vinha se formando sobre toda a região. A primeira esperança falhou. O companheiro, o Senhor Navarro, foi novamente atacado pelo mal-estar e acabou por perder o conhecimento. Uma chuva misturada de granizo começou a castigá-los e o momento tornou-se dramático para todos. Na falta de um verdadeiro refúgio, pois ainda não tinham conseguido o que almejavam, acolheram-se na cavidade de uma rocha. Ali, dispensaram seus cuidados ao companheiro que já se encontrava sem sentidos. Enquanto 4 clérigos se puseram ao redor dele para protegê-lo da tormenta e reanimá-lo com o calor de seus corpos e com os oportunos cuidados, o Senhor Melo e mais um companheiro, a saber do Senhor Carreira, com rápida decisão e coragem, continuaram rumo ao refúgio Brioche, à procura de socorro para o irmão que estava em perigo. Muito forte e confiável na sua experiência, mas sobretudo impelido pelo desejo de salvar o irmão, o Senhor Melo partia valorosamente e com muita coragem pelo caminho mais breve, o caminho chamado Calônia. Ágil também, apesar de ser a sua primeira escalada, seguia-o atrás do Senhor Carreira. As condições atmosféricas de momento mais adversas puseram à dura prova a força dos dois jovens, especialmente as do Senhor Melo, que era o mais pesado e que, como chefe do grupo, era no seu íntimo como que perseguido pelo sentimento de responsabilidade. Assim, enquanto lá embaixo, perto do refúgio Biete, o drama dos 5 jovens tinha um feliz desfecho, a ponto de poderem descer até uma capela e ali retemperar melhor suas forças em uma cabana ao lado de um fogo reanimador, lá em cima, a menos de 100 metros do refúgio Brioche, tinha início um novo drama que iria terminar tragicamente, precisamente para o diácono Benedito de Melo, o conhecedor mais experiente do tipo Grigno, o mais forte dentre os 7. Primeiramente foram câimbras que lhe paralisaram as pernas. Sendo ajudado pelo Senhor Carreira, o Senhor Melo reagiu com energia. Fez massagens, impôs novos esforços para vencer aquele breve trecho. Mas as condições suas pioraram tanto que ele mesmo acabou por aconselhar o companheiro a subir até o refúgio em busca de um auxílio. O Senhor Carreira, apesar de flagelado pela chuva e pelo granizo,
chegou felizmente ao refúgio Brioche. Bateu insistentemente na porta, porém sem conseguir nenhuma resposta. Por fim, depois de ter quebrado um vidro, foi ouvido. Mas, ainda que ao seu grito de socorro tenha sido atendido, abrindo a porta, bem pouca coisa podia esperar dos dois moradores daquele refúgio. Era uma senhora e uma criança, que no momento se encontravam desesperados devido à forte tempestade. Conseguindo o quanto desejava, uma toalha, um cobertor e um cordial, ele quis voltar imediatamente ao companheiro deixado no caminho. Mas, naquele desencadear dos elementos, tentar fazer isso no momento seria uma loucura, um suicídio. A tempestade de chuva misturada com pedras de granizo era forte demais. Esperando que a fúria da saraivada se abrandasse um pouco, logo que lhe foi possível, correu para o Sr. Melo. Mas, chegando aí, o Sr. Melo apareceu em condições deploráveis, quase desesperadoras. Mesmo assim, o jovem clérigo, levantando as próprias forças, com frequentes goles de vinho, prodigou-lhes todos os cuidados possíveis ao diácono, massagens, respiração artificial, respiração boca a boca. Tudo em vão. Infelizmente, o frio da morte invadiu inexorável o corpo do martirizado e inteiriçado do Sr. Melo. Neste momento, ao Sr. Carreira não restava outra coisa a fazer senão compor piedosamente o cadáver. E assim o fez. Dispôs ao redor dele pedras para prevenir um possível deslizamento do corpo para o abismo. Nesse tempo, em que o sol já tinha voltado a brilhar, foi que ele pôde contemplar aquela triste e comovente cena. O sobrevivente, agora de joelhos também enregelado pelo frio, recitava as preces como primeiro sufrágio pela alma de seu irmão Benedito de Melo. Murmurando um último adeus ao companheiro daquela terrível aventura, empreendeu a descida do Grigna sozinho para a aldeia de Exinolário, deixando o corvo ali, com o Grigna e com Deus, durante aquela longa e triste noite.
Eram 19 horas, quando, exaustos pelas emoções e pela longa caminhada de mais de 3 horas, o clérigo Sr. Carreira chegava a Exinilário, trazendo a triste notícia da morte do companheiro querido, ocorrido a menos de 100 metros do refúgio Brioche. A notícia chegou rapidamente às autoridades competentes, à população local e aos irmãos religiosos de Lierna. Mas se a triste notícia se espalhou imediatamente e até longe, a recuperação do cadáver não se pôde realizar senão no dia seguinte. Bem cedo, 2 padres do seminário e 13 sócios do Clube Alpino Italiano de Mandelulari subiram até o cume do Grigna e transportaram ao vale os restos mortais de Benedito de Melo, depositando-os na capelinha de São Nicolau, em Exinilário, à disposição das autoridades competentes. Infelizmente, as diligências impostas pelas circunstâncias foram longas, tanto que a licença para a transladação do cadáver para o seminário de Lierna, onde estava hospedado, se deu somente no sábado, por volta das 12 horas. Contudo, já pela manhã, um grupo de irmãos de hábito, acompanhados pelo padre Puig, conselheiro-geral dos claretianos que veio expressamente de Roma, foram orar junto aos despojos mortais do colega. Às 13h45, um grupo mais numeroso e mais representativo subiu a Exinilário para assistir ao fechamento do féretro e sua transladação a Lierna. Julgo meu dever recordar aqui a devota e comovente homenagem de tantas pessoas de Exinilário que vimos orar na capela de São Nicolau e depois chorar como se tratasse de um parente seu. Uma lembrança cheia de reconhecimento também às boas irmãs que, aos seus cuidados à capela, velaram o cadáver de nosso diácono, rezando durante horas e horas por sua alma. Depois de receber a bênção litúrgica, para a qual foi convidado o reverendíssimo pároco de Exinilário, que naquela manhã tinha celebrado a Santa Missa em sufrágio de nosso irmão, o ataúde foi transportado nos braços dos confrades até o carro fúnebre, e o triste cortejo se pôs em movimento, desde aquelas maravilhosas alturas até o seminário de Lierna. À sua entrada na capela do seminário, desde a qual havia partido 2 dias antes, desejoso de conduzir os seus irmãos ao arrombamento dos cimos vertiginosos do Grigna, a comunidade inteira rendeu-lhe o primeiro sufrágio solene, com missa cantada e absolvição do cadáver oficiadas pelo padre reitor. Seguiu-se uma vigília de 24 horas, parte na capela e parte na câmara ardente. Em pequenos grupos, subiram até o seminário os nossos amigos e piedosos fiéis de Lierna. E pela tarde, depois da missa vespertina, conduzidos pelo reverendíssimo pároco de Lierna, outros liernenses compareceram à nossa capela, expressando com sua presença e com oração a participação em nossa dor. O funeral tinha sido marcado para o domingo, depois das vésperas, na igreja paroquial. Centenas de pessoas, com seu pároco à cabeça, apresentaram-se no seminário para tomar parte. Eram 3h15 da tarde, quando o ataúde deixou a capela e se iniciou o triste cortejo em direção à igreja. Desfilando lenta e devotamente pelos caminhos tortuosos que possuem a vila, e no ritmo cadenciado do noturno e das laudes recitadas pelo clero, juntamente às orações murmuradas a meia voz pelos fiéis, o ataúde alcançou a igreja paroquial, a igreja de Santo Ambrósio. A Santa Missa foi presidida pelo padre Puig, enquanto que os demais ritos sagrados, inclusive no cemitério, foram oficiados pelo padre reitor. Este, depois do Evangelho, em um breve discurso levou ao conhecimento dos fiéis que enchiam o templo as circunstâncias da morte trágica do diácono Benedito de Melo. Apresentou a sua morte como um maravilhoso sacrifício que lhe foi imposto pela caridade fraterna, e o pico Grigna como altar e como calvário do jovem diácono, que no próximo mês de setembro deveria cantar a sua primeira missa. Não faltava senão o último ato, dirigir-se ao cemitério. Do catafalco, o cadáver passou para os ombros dos irmãos em religião.
O povo todo assistiu com lágrimas nos olhos ao insólito espetáculo de 8 carregadores, vestidos de branca sob pelizes. Acompanhado de preces litúrgicas e dos tristes cantos da igreja, o cadáver do diácono Benedito de Melo atingiu a sua morada no Campo Santo de Lierno, no túmulo da família claretiana do seminário. Ele que veio de longe, do Brasil, e que aqui chegou para um breve período de férias, é o primeiro hóspede claretiano deste sepulcro. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. O reverendíssimo padre João Engle, em carta do dia 10 de agosto, vésperas do aniversário de votos temporais do diácono Benedito de Melo, que seria 15 de agosto, retificou os dizeres desses parágrafos com as seguintes palavras: quando o senhor Carreira obteve os primeiros auxílios no refúgio Brioche, desceu imediatamente para junto do senhor Melo sem esperar um só minuto. Como esses auxílios não foram suficientes, o senhor Melo faleceu. Antes de o senhor Melo sentir-se impossibilitado de continuar a caminhar, já começara a temer por algo, e haveria indicado ao senhor Carreira que lhe passasse adiante rumo ao refúgio, pois talvez não conseguisse chegar lá. Foi então que, havendo adiantado os 50 metros, o senhor Melo, que ainda caminhava, em um dado momento parou, agarrou-se fortemente às pedras e pediu por auxílio. Neste momento caiu uma forte chuva de pedras congeladas, que impediu o senhor Carreira de voltar logo ao senhor Melo, pois descer a montanha debaixo de chuva de pedras, que foi tão grande que em poucos minutos cobriu o chão literalmente, não era possível. Foi nessa ocasião que o senhor Carreira teve que esperar alguns minutos para descer junto ao senhor Melo, que ainda estava em pé e agarrado fortemente às pedras. Eu penso que nesses momentos o coração lhe começava a falhar e o senhor Melo, temendo resvalir e cair abaixo, se havia agarrado fortemente às pedras e pediu socorro, gritando.
Chegou o Sr. Carreira, constatou que realmente o Sr. Melo estava mal e resolveu subir aqueles 70 metros que lhe faltavam até o refúgio Brioche para obter o abrigo e medicinas. A mim mesmo me custa crer no que aconteceu. Mas é necessário pensar que para chegar a essas alturas precederam-se mais de 4 horas de caminhada, que o Sr. Melo, pela preocupação que levava pelos seus companheiros, quase que não se tinha alimentado, ao passo de que o companheiro que o assistiu, o Sr. Carreira, tinha toda a preocupação de beber boas quantidades de vinho. Acrescente-se que fazia mais de 1 hora que caminhavam, a bem dizer, a marchas forçadas, subindo montanhas debaixo de chuva, e que a temperatura, em pleno verão europeu, tinha descido, lá em cima, a menos de 0 grau, por causa da chuva e do vento gelado. Debilidade, cansaço, congelamento dos membros. Tudo isso deve ter produzido um certo distúrbio e entorpecimento da circulação. De fato, o atestado de óbito deu colapso cardíaco por acelerazione, que significa mais ou menos tudo isso. Há uma sociedade de alpinismo naquela zona. Na manhã do dia seguinte, foram 13 homens com 2 dos nossos padres buscar o cadáver lá naquelas alturas e trazê-lo até a povoação de Exinolário. Eles estavam bem apetrechados para esse trabalho, que para nós teria sido dificílimo. Foram atentíssimos conosco. Fizeram tudo por pura dedicação, sem querer retribuição alguma. E ainda depois, entre todos, pagaram uma cruz de ferro, que em fins de julho foi colocada ao túmulo pelos nossos padres e estudantes. Foi partindo deste princípio lógico que resolvi, por ocasião do 55º aniversário de morte do meu tio Diácono Benedito de Melo, próximo dia 8 de julho, deixar aqui registrada a minha opinião e alguns pontos que acho necessário frisar a respeito de um fato tão importante acontecido na nossa família na década de 60. Desde já, quero também deixar claro que eu não quero ser o dono da verdade. E na verdade ninguém o é. Mas ficar estagnado, sem conhecer outros lados e pontos de vista, é ser conivente com a ingenuidade. Questionar é importante, mas procurar tentar entender os fatos que a priori não foram esclarecidos é bem mais. Foi tentando elencar e esclarecer alguns fatos que resolvi me aprofundar com afinco no assunto, já que na família sempre houve dúvidas quanto à morte do ente querido. Lembro aqui algumas delas. Primeira, de que ele não teria morrido no acidente e sim passado por uma profunda lavagem cerebral, uma vez que ele era muito inteligente e estava terminando seus estudos numa fase de mudança radical na igreja, como é o caso do Concílio Vaticano II. Segunda, pelo fato de não terem mandado o corpo para o Brasil, visto que, na visão de alguns membros da família, a igreja tinha dinheiro para isso e não o fez. Terceira, a família acabou sabendo do ocorrido apenas por uma notícia do jornal O Globo,
publicada um dia depois após já ter enterrado o corpo, 12 de julho daquele ano, 4 dias depois de sua morte. Quanto a esse jornal, não sei informar como ele veio parar na mão da minha família, se a família o viu por aqui ou se foi enviado por alguém da congregação. Só sei dizer que ela, sem condições na época, teve que se contentar com a notícia dada por ele. Quando recebeu depois, salvo engano, 2 fotos de um cortejo, fotos essas que têm data, talvez de revelação, quase que um ano após o acidente, março de 66, e por fim, com esse artigo intitulado Necrológio, artigo este em que a grande maioria não compreendeu direito, ao ponto do irmão mais novo de Benedito de Melo, Afonso de Melo, o que teve a oportunidade de procurar pelo túmulo quando viajou para a Itália na década de 90, apesar da dificuldade com a língua italiana, o procurou no lugar errado, em Roma, onde o irmão estudava, quando na verdade o corpo estava em Dierna. No norte da Itália. Onde a tragédia aconteceu. Lembro ainda que a notícia dada no jornal apresentava inclusive algumas contradições em relação a esse necrológio escrito pelo reitor do seminário. Ao meu ver, algumas delas. Primeira, de que o Benedito ordenaria padre em dezembro. No artigo, menciona que no próximo mês de setembro ele cantaria sua primeira missa. Segundo, no jornal ainda disse que o seminarista faleceu antes de chegar no sopé da montanha. No artigo, o autor relata que a tragédia aconteceu a mais ou menos 100 metros do refúgio Brioche, no mais alto cume da montanha. E terceira, devido ao fato de no artigo do jornal mencionar que no despacho da UPI mencionava o sobrenome Torres. De fato, é para deixar muita gente confusa e em dúvida. Confesso que até eu, durante um bom tempo, lendo o texto e o jornal, pensava nessas hipóteses. Não sei se a família teve o mesmo raciocínio. Mas hoje uma coisa é certa: o falecimento é fato. E apesar de tudo isso, ainda acredito mais no artigo necrológico de Benedito de Melo do que na lembrança de um pequeno texto de um jornal escrito talvez por um jornalista qualquer, num canto do jornal O Globo. Afinal, a Inquisição ficou na Idade Média. Agora, falando como ex-seminarista, gostaria de deixar meu ponto de vista como tal. Penso que a congregação falhou muito, principalmente em não comunicar à família do ocorrido o quanto antes. Já que não pôde vir nenhum padre da congregação pessoalmente comunicar a morte do ente querido, poderiam ao menos mandar uma cópia do atestado de óbito ou uma foto do sepultamento na época, acabando com a angústia de todos, dos meus avós, tios, da comunidade que se entristeceu logo no início. Não precisava que essa dúvida perdurasse por mais de 50 anos. Quando é para ir para o seminário, digo isso com base no que aconteceu comigo, existe todo um processo: cartas, encontros vocacionais, conhecimento do local, o surgimento da vontade em se candidatar a fazer o discernimento vocacional, a visita do padre da comunidade, do reitor ou superior da casa do candidato, explicando todo o processo, tentando deixar o mais transparente possível à família. Talvez isso não tenha acontecido direito. No meu modo de pensar, ainda mais quando não existia tanta forma de meios de comunicação como existe hoje, faltou muita informação, ou a informação foi dada e não foi compreendida. Acredito ainda que mesmo com o passar dos anos, essas informações continuaram sendo obscuras.
faltando-as tanto da parte de um quanto da parte de outro. Por parte da congregação, como disse, quando Benedito foi enviado ao seminário, e por parte do próprio filho, quando este na época enviava algumas cartas à família narrando o que estava acontecendo em determinada fase de sua vida e etapas de sua formação. É claro que não contavam com esse triste episódio, mas ambos, o filho e a congregação, enquanto interligados entre si e ele com a família, deveriam ter ao menos informado que, quando o vocacionado atinge o seu objetivo, realizando os votos perpétuos, como religioso na congregação, principalmente para ele que era voltado para a área missionária, ela, digo, a pessoa já com os votos perpétuos e o corpo, em caso de morte, não pertence mais à família, e sim à congregação, uma vez que ela aderiu a todas as suas normas. Em entrevista com um padre amigo meu, Padre Wilson Mário de Moraes, ele me confirmou o que aqui acabei de dizer. Afinal, antes de ser padre diocesano, ele teve a oportunidade de ser seminarista claretiano. Ele me disse: Eduardo, sua afirmação procede. A congregação tem jazidos ou capelas nos cemitérios onde tem casas de formação ao redor do mundo. Os religiosos que chegam a fazer os votos perpétuos e que morrem naquelas cidades, ali mesmo são sepultados, nesses jazidos. Concluindo, acredito que esse seja o real motivo pelo qual o corpo foi enterrado em Liege. Afinal, era um lugar onde ele sempre passava suas férias e o local da tragédia, e não em Roma, onde estudava, e muito menos aqui no Brasil. Independente da igreja ter dinheiro ou não, Benedito de Melo já tinha feito seus votos perpétuos. Seu corpo era da congregação. E por fim, no dia do seu sepultamento, 11 de julho de 1965, numa tarde de domingo, já se faziam 4 dias em que ele tinha morrido.
Gostaria primeiramente de agradecer a Deus pelo dom da vida e por Ele ter me escolhido para finalizar esse trabalho que eu sempre considerei uma grande missão: encontrar ao menos a última morada do meu tio. Se ti giungerà questa mia preghiera, tu l'ascolterai e ci salverai, i tuoi figli siamo. Em segundo lugar, ao grupo Viver Elierna, do Facebook, na pessoa que o administra, Simona Gazinelli, por ter visualizado e respondido às mensagens que eu escrevi no razoável italiano. E, é claro, por ela ter me aceito junto ao grupo. Se não fosse assim, utilizando dos recursos que tenho em mãos, a partir das pressuposições que eu tinha, encontrando fotos e artigos do antigo seminário de Lerna e do possível cemitério que meu tio teria sido sepultado, talvez eu nunca chegaria a lugar nenhum, e muitos da minha família, incluindo minha mãe, meus tios e tias, partiriam um dia deste plano, alimentando o pensamento de que o irmão ainda pudesse estar vivo em algum lugar. Apesar de alguns pensarem que a própria vida, uma vez que esse pensamento fosse verdade, isto é, de que ele não tivesse morrido na tragédia, já o teria levado devido ao fato da idade que ele teria nos dias de hoje. Afinal, este ano, ele estaria completando seus 79 anos no próximo dia 17 de junho. Em terceiro lugar, agradeço de maneira especial a pessoa de Glória Pensa, membro também deste grupo. Seu trabalho contribuiu muito para que essa releitura deste artigo, que comecei lá no ano de 2001, quando ainda estava no seminário, e quando o original já estava ficando legível, tivesse um fim. Fui anotando nomes importantes e palavras mencionadas no mesmo, na intenção de dar um desfecho a essa história de doação. Após nos conhecermos e conversarmos, ela chegou à seguinte conclusão. Abre aspas. Essa história do seu tio mexeu de maneira muito forte comigo. Por coincidência ou não, acredito que tinha que ser realmente eu a te ajudar. Até porque, ao atender ao seu pedido, eu já sabia onde ele estava. Os donos do túmulo onde o seu tio está sepultado, a família Ferrarese, é uma família que se mudou há muito tempo para a América do Sul. E ao mudarem, deram de presente aos meus bisavós um cajado. Nunca havia entendido o motivo de tal presente, e muito menos eles. Hoje, esse seu interesse em saber da história do seu tio faz com que essa lembrança tenha um sentido e um significado para mim. Este cajado está comigo. Essa missão é minha. Fecha aspas. Assim como ela, não tenho dúvidas que essa missão era também sua. Tal como as ovelhas escutam um pastor e o seguem, sendo orientadas pela sua voz e pelo seu cajado rumo ao redil, a missão de Glória foi realmente como que a de um pastor: conduzir uma família inteira ao encontro do sepulcro do seu ente querido, daquele rapaz que um dia tivera um sonho de ser padre, doando-se a serviço da igreja, mas acabou morrendo antes da ordenação presbiteral, ainda diácono, se doando a serviço e em sacrifício em favor do irmão. Glória Pensa, em nome da minha família, meu muito obrigado. Deus te abençoe sempre por sua bondade e generosidade. Aos meus familiares, faço voto de que esse trabalho contribua para uma consciência mais tranquila. Afinal, apesar de termos um ente querido sepultado num lugar muito distante, sem nenhum de nós por perto, pelo menos sabemos que eles tiveram um sepultamento digno e uma história bonita de ser lembrada. Um sacrifício em nome do amor.
Agora, querido tio Benedito, acredito que o Senhor já pode descansar em paz. Repouse entre nós, ó caro diácono Benedito de Melo, os teus despojos mortais. Viva e goze eternamente feliz em Deus a tua alma generosa. Floresça, não como estrela alpina, mas como rosa de púrpuras pétalas, a tua memória sobre o mais alto do Brigna. Águia pequena que nasceu para as alturas, com ânsia de voar. Eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Pequenas águias correm risco quando voam, mas devem se arriscar. Só que é preciso olhar os pais como se voam e se aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras, se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar. Amar os riscos das alturas, com ânsia de chegar. Embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho, mas não sou águia, silêncio meu não olhar. Eu repito suplicante por mim, por meus irmãos. Dá-me esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais.
Não vou descer nem jogar fora os meus projetos, por ser quem sou e sendo assim serei feliz. Oh, 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 nuvem passageira é nossa vida e quem nos leva é o sopro do Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo. O que Ele fez foi por amor. Como nuvem passageira é nossa vida e não importa nem dinheiro nem poder. Feliz aquele que ao chegar aquela hora está sereno e preparado para morrer. Somos todos como nuvem passageira, não importa quantos anos viveremos, ao chegar a nossa hora derradeira, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vão entrar os amorosos, os que amaram como Deus mandou amar. Quem lutou pra ver feliz outras pessoas, eternamente lá no céu. Lumen.